Thiago Oliveira, eu trabalho com tecnologia da informação e há muito tempo eu venho tentando e pensando também em como contribuir com a sociedade de uma forma geral, né? Em como retribuir para as pessoas o que elas me ensinam de certa forma, né? E muitas vezes até mesmo sem perceber. Alguns dias atrás, por conta dessa crise que a gente está vivendo, um colega de trabalho chamado Pedro Vieira mandou um áudio pra gente num grupo, onde ele estava falando da preocupação dele em relação a esse confinamento que a gente vai viver nesse momento, né? E ele, de certa forma, estava relatando que ele já vivia num tipo de isolamento por conta de algumas coisas, não cabe dizer. E eu senti empatia com isso, porque eu já vivi também um período de confinamento, né? Eu trabalho de casa já vai fazer aí mais de 4 anos, então de fato eu já me sinto de certa forma num tipo de isolamento, então isso despertou empatia da minha parte e eu resolvi de certa forma tentar contribuir com as pessoas e passar também um pouco das experiências que eu já tive por conta disso, tentar de alguma forma alertá-los, ou não digo nem alertá-los, mas contar um pouco mesmo de coisas que aconteceram comigo que pode ser que aconteça com vocês, né? Eu, assim, durante esses 4 anos eu sofri por vários motivos, né, as consequências disso. Muitas vezes eu acabei me pegando em exageros, como fuga, entre outras coisas. Então eu acredito que neste momento que a gente precisa, de certa forma, se preparar para o que está acontecendo e se preparar ainda pelo que vai vir, né? Acho que isso é muito importante. Esse confinamento, de certa forma, eu não acho que ele é negativo. Eu acho que ele vai ser positivo. E eu digo que vai ser positivo porque a partir desse momento nós vamos sentir na pele o que outras pessoas sentem de uma forma geral. Eu diria solidão, eu diria privação, eu diria que muitas coisas que a gente usa como desculpa, né? Porque hoje em dia é muito comum as pessoas falarem que tá sem tempo, tá sem tempo, tá uma correria. Então eu acho que, de certa forma, o universo e as pessoas e a filosofia já vem tentando avisar a gente isso há muito tempo, né? Que é necessário parar, que é necessário pensar, que é necessário desacelerar, né? Eu acho que todo profissional de tecnologia, todo profissional de TI, ele, de certa forma, ele é meio que obrigado a lidar com a tecnologia de uma forma diferente. Ele, de certa forma, está mais habituado com as tecnologias, então nós acabamos tendo algumas vantagens em relação ao uso da tecnologia, digamos assim, de uma forma geral. A minha preocupação nesse período de isolamento, na verdade, ele vem por conta de coisas que a gente já está acostumado a ver aí na sociedade, que é depressão, que é burnout, que é uma série de coisas, uma série de fatos que a gente ouve, que a gente lê,
mas que a gente não sente, né? Eu, por exemplo, eu já tive problemas de depressão, acabei fazendo tratamento, acabei lendo bastante coisa sobre isso, então eu diria que eu tenho empatia por muita coisa. Eu sinto pelo outro muita coisa, né? Porque existe aí uma diferença entre você ter empatia ou simpatia com algo, né? A empatia eu diria que seria mais uma questão de sentimento e não uma questão de etiqueta, né? Porque nós somos aí educados a seguir um protocolo, a seguir uma etiqueta com as pessoas. Então eu acho que na empatia você acaba sentindo a dor da pessoa, você acaba absorvendo isso de uma forma diferente. Então a minha preocupação nesse momento é que eu acho que esse confinamento ele vai fazer com que as pessoas que muitas vezes tinham válvulas de escape, seja ela na academia, seja ela jogando bola, dançando, indo para balada, vendo os amigos, isso de certa forma vai ser tirado delas, né? E aí que eu acho que vem o maior desafio, que é você lidar consigo mesmo. É você parar de enxergar somente o exterior e voltar-se para o interior. E aí é que eu acho que pode começar os conflitos, sabe? Eu acho que nesse momento nós como um todo deveríamos estar olhando para dentro de nós e tentar de certa forma levar esse confinamento como algo positivo, né? Antes, você que, por exemplo, levava, sei lá, 2, 3 horas para chegar no trabalho, hoje você tem a oportunidade, de repente tem o privilégio de poder trabalhar remotamente, trabalhar de casa, você ganhou aí pelo menos umas 4 horas no seu dia, né? Então, eu acho que aquela desculpa que a gente tinha de não fazer muitas coisas, de arrumar aquela gaveta bagunçada, de mexer nos papéis, ou de, de aprender algo novo mesmo, eu acho que essa desculpa a gente não vai ter mais nesse momento, né? Só que assim, o que eu vejo, o que eu estou observando, principalmente nas redes sociais, é que assim, novamente, e como sempre, nós continuamos divididos e continuamos criando debates que não são os debates, não são debates políticos, não são discussões no sentido literal da coisa, são brigas, né? A discussão no sentido literal, você vai absorver alguma coisa, você vai tirar algum proveito disso e você vai tentar de alguma forma entrar num consenso. E não é isso que eu vejo aí que está acontecendo com a sociedade. Isso de certa forma me faz pensar e querer compartilhar com vocês uma coisa que eu achei super interessante num TED Talk que eu vi uma vez, que ele fala que a escola ela mata a criatividade, né? Que a forma como nós somos educados nos limita nesse sentido. Isso eu não quero que de nenhuma forma seja sentido como um ataque a professores e etc e tal. Isso na verdade é uma coisa global. Eu até acho muito bonita a profissão de professor, eu acho muito legal a partir do momento que você está doando o seu conhecimento para o próximo. Só que o próprio sistema que nós somos formados, ele nos limita nesse sentido, né? Com o avanço tecnológico que a gente tem, eu acho que pela primeira vez a gente tem a oportunidade de escolher o conteúdo que nós vamos consumir, no momento que nós vamos consumir e quando vamos consumir, né? Hoje em dia a distância física ela não existe mais. O que existe é um distanciamento entre a cultura, a nossa cultura, e o uso da tecnologia. Então, muitas empresas já implementaram home office, muitas startups já estão no home office, tem muita gente fazendo teletrabalho, inclusive no governo, né?
Então eu acho que nós estamos aí numa escada de conhecimento, numa escada em que a gente ainda está se acostumando com essa tecnologia e, de certa forma, aqueles que trabalham com tecnologia da informação acabam tendo um certo privilégio, diria assim. Não, não é tanto um privilégio porque nós somos obrigados a nos acostumar com isso e aprender a lidar com essa tecnologia também que muda o tempo inteiro. Então, hoje, por exemplo, existem muitas pessoas doando o tempo delas. É muito comum você assistir no YouTube, ou seja, no Facebook, em outros locais, que pessoas de graça estão tentando passar um certo tipo de conhecimento, seja profissional ou não. Isso a gente não se limita só ao ensino de línguas, mas a mecânica, a tecnologia, jardinagem, uma série de coisas. Então hoje nós conseguimos fazer o que nós não podíamos fazer na época da escola, que é escolher os nossos professores, né? Escolher a nossa fonte de informação, escolher quais são os conhecimentos que a gente vai adquirir. Só que eu acho que o único problema que tem nesse modelo que a gente tem de educação como um todo é que nós somos criados a pensar que temos que ir para a escola, vamos nos formar, depois disso vamos fazer faculdade, né? Há alguns anos atrás não existia ainda esse acesso à faculdade para muita gente, para tanta gente. Então muitos pararam aí na escola e pronto, acabou. Hoje eu sou um adulto, eu já aprendi o que eu deveria aprender. As pessoas que fazem faculdade também, doutorado, eu acho que nós em algum momento, todos nós passamos por esse período do tipo, olha, acabou, agora é viver, sou adulto. Só que isso, de certa forma, eu acho que acaba nos limitando muito, né? Eu acho que nós não aprendemos como aprender, né? Nós fomos ensinados a reproduzir o que falam para nós, né? Então eu vejo que com o avanço da tecnologia, eu vejo que com o que nós temos hoje de internet, de conteúdo, é muito fácil você conseguir adquirir um novo conhecimento. E isso eu acho muito, muito importante. Ter essa curiosidade, estar buscando esse conhecimento constante. Isso eu acho que faz parte da humanidade como um todo. E eu acredito que muitos brasileiros e muitas pessoas, elas não têm essa noção do ah, do quão grande é a capacidade que elas têm, né? Eu vejo muitas pessoas falando que, por exemplo, não conseguem aprender um outro idioma, não conseguem aprender o inglês, mas na verdade eu penso que não é que ela não consegue, ela não sabe o passo a passo, né? Ou talvez ela não tenha se identificado com o método daqueles professores, ou talvez não tenha mesmo até uma noção de como estudar isso, né? Eu passei parte da minha adolescência na frente de um computador. Então, esse isolamento, ele já faz parte da minha vida há muitos anos, né? Ficar muitas horas na frente do computador, ter aí uma, uma comunicação, uma comunicação eletrônica. Então eu acabei, de certa forma, absorvendo bastante conteúdo que me ajudou, isso não só profissionalmente, mas que vem me ajudando até hoje, né? Só que uma grande preocupação que eu tenho em relação a justamente esse período de confinamento é por ter sofrido muitas alterações na minha vida durante esse período em que eu estou trabalhando de casa
Eu até prefiro trabalhar de casa, para falar a verdade. Eu acho que isso é uma coisa positiva, não só para reduzir trânsito, uma série de coisas, mas eu acho que é mais produtivo, né? Eu acho que consumimos menos recurso se trabalharmos de casa e podemos aliviar aí transporte, poluição, uma série de coisas. Então a minha grande preocupação é fazer com que a boa informação, fazer com que o bom conteúdo chegue nas pessoas, né? Que aquele conteúdo que as pessoas estão precisando neste momento chegue a ela, seja uma mensagem no WhatsApp, seja um vídeo no Facebook, seja uma postagem no Instagram, mas que elas tenham acesso a esse tipo de mensagem, a esse tipo de recurso, né? Então, o que eu gostaria de repente sugerir para aqueles que não estão acostumados a trabalhar de casa, para aqueles que não estão acostumados a viver um confinamento, que tente tomar este confinamento como algo positivo, que você tente pegar essas horas que você vai ter aí do seu dia, em que você estaria gastando no deslocamento, para se preparar para o que está acontecendo e para o que está por vir, né? Eu acho que as redes sociais, de uma forma geral, elas não condizem com a realidade que nós vivemos, né? Elas não condizem com o que realmente acontece. Se você olhar, por exemplo, no Instagram, o mundo ele é belo. Não existe pessoas tristes, não existem pessoas passando fome, né? Mas aquilo na verdade são momentos, são snapshots, são fotografias daquele momento, e hoje em dia são fotografias daquele momento com filtros, né? Para aprimorar, para deixar mais belo a paisagem. Então, fazendo uma analogia, eu acho que hoje nós estamos num ritmo tão acelerado que o universo, Deus, seja lá a sua crença, acho que não vem ao caso, mas eu acredito que o universo, de uma forma geral, está nos fazendo parar, está nos fazendo refletir sobre tudo isso, não é? Eu acho que nada do que já não vem sendo falado há muito tempo não é o que está acontecendo. Então eu gostaria de propor para vocês e pedir até a ajuda de vocês também para que tenha esse diálogo com as pessoas, né? Para que tenha o cuidado com as informações que vocês estão compartilhando, com as informações que nós estamos compartilhando, porque existem pessoas que realmente não têm conhecimento de determinadas coisas, né? Então, uma fake news, por exemplo, uma postagem que você fez ali sem ler, sem entender, pode gerar um impacto muito grande na sociedade, pode gerar um impacto muito grande no indivíduo, né? Então, vamos tentar de uma certa forma controlar o conteúdo que a gente posta, controlar os nossos pensamentos e tentar buscar formas de evoluir e expandir nesse cenário, né? Eu acredito que se nós tentarmos pensar somente com a cabeça que temos hoje, é muito difícil achar soluções, né? Eu acho que para você mudar um pensamento, para você mudar
um comportamento, você precisa aí de um fator externo, seja uma leitura de um livro, seja assistindo um filme, sendo, não sei, dando cabeçada na vida. Eu acho que os fatores externos, eles são muito importantes e eles contribuem muito com a nossa vida, né? Então, neste momento de confinamento, nós temos aí, eu diria que um silêncio, nós temos uma paz, nós temos um tempo para pensarmos mesmo em relação a tudo que está acontecendo. Eu vejo muita discussão política que está acontecendo. Eu acho que essas discussões, elas são positivas. Eu acho que a discussão, de uma forma geral, no sentido literal, ela vai agregar algo às pessoas, né? Mas a maioria das discussões que eu vejo não são discussões em que vai agregar algo de fato, né, para ambas as pessoas. Eu acho que todos nós somos capazes de passar por tudo isso, todos nós somos capazes de fazer a nossa parte. E hoje já não é mais uma questão do singular, já não é mais uma questão do rico, do pobre, não é mais uma questão de raça, é uma questão de comunidade, uma questão de cidadania, é uma questão. Não é mais o individual, né? Agora. Não adianta você ter o estoque de alimento, não adianta você ter o estoque dos suprimentos para você faltar para a sociedade de uma forma geral, né? Esse tipo de vírus, ele não vai distinguir se você tem ou não os recursos, né? E hoje eu acho que o mais importante e o que mais a gente precisa para poder sair dessa é não pensar no singular e sim no plural, porque é somente ajudando o próximo, é somente dando condições para o próximo estar saudável que nós estaremos saudáveis também, não é? Não adianta simplesmente, por conta do meu egoísmo, por exemplo, eu tentar manter aqueles que estão em confinamento comigo seguros, sendo que, na verdade, o que mais a gente precisa é manter o próximo, é manter o que está lá fora seguro, é manter quem realmente não pode estar em casa seguro, para poder tratar de paciente, para poder desenvolver o seu papel na sociedade, para poder levar o sustento para sua família. E para mim acaba sendo muito lógico que, se eu de certa forma der condições para o próximo estar saudável, eu vou ter mais condições de estar saudável também, né? Então eu acho que não é mais uma questão de presidentes, não é mais uma questão de governadores. Se for olhar no globo, essas pessoas que estão aí lutando assim como nós, elas fazem um papel, diria que muito pequeno até, né? Não adianta, por exemplo, um governador implementar uma quarentena e uma empresa não acatar essa quarentena, entende? Então depende muito mais de nós do que das pessoas que estão aí tentando controlar essa situação. Essas pessoas como nós não estão passando por nada diferente de nós e não estão mais seguros do que nós, né? Eu diria que talvez elas tenham um preparo maior para lidar com determinadas situações, mas o que realmente vai fazer a diferença é o coletivo, é a conscientização das pessoas de uma forma geral. Por conta disso, eu acabei resolvendo abrir meio que um projeto social que isso está sendo em parceria também com o Pedro,
O projeto ele chama TI do Bem, que é justamente tentar fazer com que a tecnologia da informação trabalhe em prol do bem, principalmente por este momento que nós estamos passando. Então a ideia desse projeto, na verdade, é tentar reunir, centralizar, distribuir informações que possam nos ajudar neste momento, seja ela de filosofia, seja ela de religião, seja ela de psicologia, psiquiatria. Eu acho que no momento nós devíamos estar utilizando as nossas multipotencialidades, porque todos nós temos, todos nós somos bons em algo, e eu acho que nós deveríamos estar aproveitando esse tempo para doar o que nós somos bons, né? Seja isso com projetos sociais, seja isso fazendo compra para os mais idosos, seja isso fazendo uma ligação para um amigo. Eu acho que nesse momento a gente precisa realmente fazer com que a tecnologia trabalhe em prol do bem, né? E não só em prol de lucros para nós mesmos, né? Tentarmos ser de uma forma menos egoísta. Eu acho que a todo momento as pessoas nos dão a oportunidade de ficar no eu superficial ou desfrutar do eu profundo, né? A todo momento as pessoas nos dão a oportunidade de ter uma conversa rasa, uma conversa superficial, ou realmente ir na profundidade, realmente sentir o que o outro está sentindo. Eu acho que com a superficialidade a gente consegue, de uma certa forma, ser simpáticos, né? Nossa educação permite isso, mas infelizmente nós estamos num momento em que a simpatia ela não vai fazer tanta diferença. O que realmente vai fazer diferença é o que vem do coração, é o que vem do sentimento, é o que nós fazemos por gentileza. São as gentilezas que vão mudar essa situação. São as doações que nós vamos fazer, seja ela intelectual, seja ela financeira, seja ela com vídeo, seja ela com texto, de qualquer forma. E nesse projeto, então, a gente está tentando reunir aí vídeos que tragam conhecimento para as pessoas, que tragam curiosidades, que despertem nas pessoas empatia com isso e que isso, de certa forma, seja compartilhado também entre as pessoas, né? Eu acho que nesse momento nós precisamos compartilhar o bem e não o ódio, não a histeria. É óbvio que a gente precisa estar muito antenado com o que está acontecendo, mas que as conversas que a gente tenha não seja somente do coronavírus ou das coisas que estão acontecendo, das atitudes certas ou erradas. Eu acho que nesse momento é um momento de reflexão. Esse momento é um momento em que a gente tem que ter o diálogo, a gente tem que ter a discussão no sentido literal. Tentar sentir como o outro está se sentindo em relação a essa situação. E, de certa forma, se houver essa discussão, que seja de uma forma gentil, que seja de uma forma em que você esteja doando o seu conhecimento em relação a determinado tema. Porque a violência, nesse momento, ela não vai nos ajudar também. Não há nada que a gente possa fazer nesse sentido em que vá realmente contribuir com a sociedade. A gente vai postar mais vídeos, vai postar mais conteúdos. Hoje é só mais para começar esse diálogo com vocês, para começar a conversar sobre um pouco do que é a proposta do projeto, de quais são os nossos pensamentos, de quais são as nossas preocupações em relação a isso. Nós não somos psicólogos, nós não somos
da área da saúde, mas estamos tentando, de certa forma, compartilhar conhecimentos que nós tivemos dessas áreas também, né? Se você sente empatia com esse projeto, se você acha que isso é importante, se você acha que tem conhecimentos que você adquiriu, ou conhecimentos, experiências de vida que você teve que te fortaleceram em momentos de dificuldade, eu gostaria de pedir que você enviasse para a gente poder compartilhar isso, ou se não quiser enviar, que compartilhe esses pensamentos, seja um filme, seja um seriado, seja um texto. Eu acho que hoje em dia a gente tem mídia, não digo o suficiente, né? Mas eu acho que a grande maioria de São Paulo, por exemplo, a grande maioria das principais capitais, que é onde estão os maiores focos de transmissão, tem esse acesso, né? E para essas pessoas que não têm esse acesso, vamos tentar, de certa forma, passar esse tipo de conhecimento também, não é? Acho que os idosos, por exemplo, que fazem parte do grupo de risco, muitos deles não têm acesso a tanta tecnologia, e hoje em dia a gente pode tentar ajudá-los a consumir essa tecnologia de uma forma diferente, a tentar transmitir o que está acontecendo para eles de uma forma mais consciente, né? De uma forma mais, diria até mesmo que caridosa, de uma forma de doação com o próximo. Então, eu gostaria de pedir para vocês que tentem levar esse tipo de discussão para os seus familiares, seja para os seus amigos. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para realmente encurtar essa distância. Por mais que você esteja isolado em um espaço, saiba que você não está sozinho, saiba que há pessoas lá fora que estão passando pela mesma condição que você. Este confinamento, ou confinamento de uma forma geral, ele já existe. Pessoas atrás das grades já existem. Isso eu estou falando não só de presidiários, mas pessoas em hospitais psiquiátricos, por exemplo, pessoas em hospitais, pessoas que estão trabalhando, né? Não deixa de ser um confinamento. Pessoas que ali, é claro que querem ter o seu sustento, mas estão trabalhando ali para manter o sistema, para não deixar que tudo entre em colapso. E o que mais a gente precisa neste momento é ter consciência, é ter cidadania, é tentar entender que o próximo está passando a mesma coisa que nós, e que hoje nós temos um tempo para pensar sobre tudo isso que está acontecendo. Hoje nós temos um tempo de silêncio, hoje nós temos um tempo conosco, né? Então, tente trazer para sua vida, neste momento de confinamento, algo que vá agregar valor a você e à sociedade de uma forma como um todo.